E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Truques de Contador. Meu nome é Danilo e no vídeo de hoje, galera, a gente vai trazer uma novidade aqui bem especial para todo mundo. A gente sabe que para aprender alguma coisa, a maneira mais fácil de memorizar é ou brincando ou jogando. Então a gente vai trazer uma série nova aqui para o canal, bem interessante, que vai ser o campeonato de ações. Então, se você já está interessado, fica por dentro que durante todas as semanas a gente vai postar, rodada após rodada, e a gente vai ver quem é o campeão. Já gostaria de deixar claro também aqui para vocês que não importa quem passar de fase ou não. Isso não é uma recomendação de compra ou venda. Isso aqui é um vídeo feito só para aumentar a maneira didática para que as pessoas consigam comparar as ações, aprender a comparar as ações, beleza? Então, recado dado, bora pro vídeo. Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Esse é o campeonato de ações do primeiro trimestre de 2020. São 16 ações de empresas e vai ter apenas uma vencedora. Essa é a taça Truques de Contador. Por aqui dá para vocês terem noção já de como está o chaveamento e quais são as empresas que estão participando desse campeonato. E para hoje a gente vai falar da primeira rodada das oitavas de final que vai acontecer entre Magazine Luiza e Via Varejo. Quem será que ganha esse duelo? Então, para a gente começar, um breve histórico sobre cada uma. A Magazine Luiza é uma rede varejista brasileira negociada na B3 sob o código MGLU3. A sua atividade principal é a comercialização de móveis e eletrônicos, tanto na plataforma digital quanto em lojas físicas. O modelo de expansão da Magazine Luiza aconteceu a partir da aquisição de redes varejistas locais. Além disso, a expansão possibilitou a abrangência de novos produtos, como, por exemplo, a partir da aquisição da Livraria Cultura e da plataforma de comercialização de livros usados Estante Virtual. Um breve conceito aqui também sobre a Via Varejo, que é uma empresa de varejo brasileira negociada na B3 sobre o código VIVAR3. A sua atividade principal é a administração das redes de lojas Casas Bahia e Ponto Frio. A Via Varejo possui lojas físicas em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. A empresa também administra as lojas virtuais das duas redes, assim também como o site do e-commerce extra.com.br. Além disso, a Via Varejo está entre os maiores comerciantes de eletrodomésticos mundiais. E aqui a gente vai avaliar 5 grupos de indicadores: eficiência, rentabilidade, valuation, crescimento e endividamento. Começando então pela eficiência. Margem bruta, a gente já vê que a Via Varejo sai na frente com uma margem bruta de 29,39 contra 27,72 da Magazine Luiza. E o que é realmente essa margem bruta? Ela basicamente é a divisão do lucro bruto pela receita líquida. Ela mede o quanto a empresa ganha com as vendas. Então, de toda a força de vendas da Via Varejo, 29,39% são os ganhos brutos da empresa, contra 27,72% da Magazine Luiza. Já na margem EBITDA, é 8,28% da Magazine Luiza contra menos 0,32% da Via Varejo. E o que é essa margem EBITDA? Ela serve basicamente para comparar a lucratividade operacional da empresa. Então, aqui a gente compara a lucratividade da operação. O próximo quadrinho, que é a margem EBIT, ele está também aqui a favor da Magazine Luiza com 5,55 contra menos 3,69. E ele serve basicamente para comparar a lucratividade operacional do mesmo segmento e avaliar o crescimento da eficiência produtiva. O nosso último do grupinho de eficiência é a margem líquida,
que basicamente é a divisão do lucro líquido pela receita líquida. Ele indica o quanto das vendas efetivamente vira lucro já depois de todos os impostos. Como o Via Varejo está menos 5,37 e a Magazine Luiza está com 3,95, no quesito eficiência, a Magazine Luiza sai na frente, 1-0. Só um ponto aqui, pessoal. Se a margem líquida está negativa na Via Varejo em 5,37, como a fórmula é o lucro líquido dividido pela receita, não tem como a receita estar negativa, que a receita seriam as vendas. Então quer dizer que ela está com prejuízo. E a Magazine Luiza, por ter um número positivo, significa que ela tem algum lucro depois dos impostos. Tá certo? Então vamos passar agora para o nosso próximo indicador, que é rentabilidade. O grupo de indicador rentabilidade. A gente vai começar aqui pelo ROI, que ele já é muito conhecido por muita gente. Ele mede a capacidade de uma empresa agregar valor aos seus próprios recursos e o dinheiro dos investidores. Então a gente vê que o ROI da Mglu 3 ele é superior ao ROI da Via Varejo. E a gente vê também aqui que ela está negativo, mais um sinal de que esse é um ROI de uma empresa que tem prejuízo. O ROA, nosso próximo indicador aqui. O ROA, ele é a capacidade da empresa gerar lucro através dos seus ativos. Então, quer dizer que tudo que a empresa tem lá dentro, toda a parte de fábrica delas, tudo bem que elas são empresas varejistas, mas elas têm também as lojas que entram como ativos. Quer dizer que 4,63% desses ativos geram retorno para Magazine Luiza, quanto a Via Varejo tem menos 5,76. Ela perde dinheiro pelo tanto de ativo que ela tem. Ela está perdendo dinheiro hoje. Vamos para o próximo, que é o ROIC. O ROIC, ele mede o dinheiro que a empresa é capaz de gerar através do capital investido, inclusive os aportes por meio de dívidas. Então, a gente vê aqui também que a Magazine Luiza tem uma rentabilidade muito melhor no ROIC. E por fim, o giro dos ativos, que mede como a empresa está usando os seus ativos. Seriam todos eles, os bens, os investimentos, os estoques, para produzir a riqueza através das vendas. Então, a gente vê aqui, quanto maior esse indicador, melhor. E a Magazine Luiza está com 1,17 contra 1,07. Portanto, mais um indicador aqui que representa 1-0 novamente para Magazine Luiza. Vamos falar agora de valuation, né, que é uma parte muito esperada por muita gente aí. Vou começar aqui pelo indicador PL, que é o preço-lucro. Ele mostra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Se a empresa gerasse todos os anos o mesmo lucro e distribuísse 100% do valor, mostra em quantos anos o investidor recuperaria seu capital através dos dividendos. Então a gente vê que, embora o valor esteja bem alto da Magazine Luiza, 128,37 contra o menos 11,81, quando o valor é negativo, a gente está fazendo aqui o preço das ações dividido pelo lucro. O preço, ele nunca é negativo. Ninguém vende nada com valor negativo. Então, quer dizer que, novamente, o valor menos 11,81 significa que Via Varejo está com prejuízo. Por outro lado, a Magazine Luiza tem uma lucratividade que geraria um retorno em 128 vezes que esse valor fosse distribuído. Vamos passar agora para o EV/EBITDA, que indica o quanto custaria para comprar todos os ativos da empresa. Esse indicador mostra quanto tempo levaria para o EBITDA, que é o lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações. Quanto tempo levaria para pagar o investimento feito pela companhia, para comprar essa companhia. Então, quanto tempo o próprio EBITDA levaria para pagar a compra da empresa. Então a gente vê aqui, ó, que em 60 vezes o EBITDA
já seria suficiente para pagar a compra da Magazine Luiza. Quanto Via Varejo ainda precisa de muito para chegar no 1, né? Próximo que seria o P sobre o VP, preço sobre valor patrimonial. Facilita comparar o preço de negociação de um ativo com o seu valor patrimonial por ação. Em tese, quanto menor, mais barato. Por outro lado, quanto maior ele tiver, significa que as expectativas dos investidores também são maiores. Então, a gente vê aqui que o da Magazine Luiza aparentemente está menor. Então, quer dizer que, em termos de valuation, ela estaria um pouco mais barata. Entretanto, a Via Varejo ela tem uma expectativa muito alta dos investidores, por isso ele está aqui com um P sobre VP de 25,39. O próximo indicador é o P sobre SR, é o preço de mercado da ação dividido pela receita líquida por ação. Ou seja, o que significa isso? O quanto a empresa está custando em relação às suas vendas, né? Então, devido à sua força de vendas, o quanto a empresa está custando. Nesse caso, o indicador quanto menor, melhor. Então, a gente vê aqui que 5,7 da Magazine Luiza contra 0,63 da Via Varejo. Mas, no geral, no grupo de indicadores do valuation, ainda assim fica mais um ponto aqui para a Magazine Luiza. Agora a gente vai ver o crescimento das empresas. E a gente vai comparar aqui o CAGR de receitas dos últimos 5 anos. E o que é isso, né? É a taxa de crescimento anual compostas das receitas. Ou seja, quer dizer que Magazine Luiza cresceu nos últimos 5 anos 17,24% nas vendas. Cada ano ela crescia 17,24%. Quando na Via Varejo é 5,89% ao ano. Então, no quesito crescimento, a gente considera mais um ponto para Magazine Luiza. Agora a gente vai falar um pouco de endividamento, né? A parte de risco da empresa. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido serve para medir o quanto do patrimônio líquido da empresa equivale à sua dívida líquida, ou seja, é importante que esse indicador seja abaixo de 1 e de preferência menor de que 0,5. Acima desses patamares, o endividamento começa a pesar sobre as operações da empresa. Então a gente vê aqui que a Magazine Luiza está com menos 0,23, que é excelente, e a Via Varejo está com 5,58, que é um número um pouco preocupante, né? O próximo, que é o dívida líquida por EBIT, indica em quanto tempo levaria para a empresa pagar a dívida líquida, considerando apenas o resultado operacional atual. Nesse sentido, quanto menor, melhor. Então, a Via Varejo está com um valor melhor nesse sentido. Passivos sobre ativos. Ele é um cálculo para saber a relação entre as obrigações da empresa e os ativos. Ou seja, entre o que ela tem que pagar e tudo aquilo que ela tem. Quanto menor o indicador, melhor. Se for menor que 1, significa que a empresa possui mais bens e direitos do que dívidas. E se for maior que 1, significa que a empresa tem mais dívidas do que bens e direitos. E essa é a representação desse indicador, passivos sobre ativos. Então, por isso, nesse quesito, a Magazine Luiza está na frente. Liquidez corrente. Né? A liquidez corrente ela indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Então, quantas vezes a dívida ela consegue pagar no curto prazo? Quanto maior, melhor. Então, no geral, do grupo de endividamento, a gente vê mais um ponto aqui para a Magazine Luiza. Então, a gente tem aqui já um resumo de resultados. Em todos os grupos de indicadores, a gente vê que a Magazine Luiza levou vantagem sobre a Via Varejo. Então, foi uma disputa bem acirrada.
mas deu 5-0 para a Magazine Luiza. E, como a gente pode ver aqui no nosso quadro, ela vai avançar de fase e ela vai pegar depois quem sair entre Ambev e WEG. Vai ser uma disputa e tanto. Mas a gente vai ver na próxima rodada o grupo B. Quem está no grupo B? É o Itaú versus Bradesco. Então não perca no próximo vídeo esse duelo de gigantes que vai ser um vídeo bem eletrizante e promete muito, que são dois bancos com indicadores maravilhosos. Então é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. E se você quer ver alguma empresa que não está aqui nesse campeonato, deixa pra gente aqui nos comentários ou vai lá na nossa página do Instagram e comenta qual é a empresa que você mais quer ver nessas competições, beleza? Então eu fico por aqui, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e um grande abraço.